Também de trazer a palavra, eu queria convidar aqui à frente a nossa mais nova membra desta igreja, né? De forma agora oficial, porque nós só passamos a ser membro de uma igreja local de duas formas: ou ser recebido por carta, transferido de uma outra igreja da mesma fé e ordem, ou se for de uma outra fé e ordem, você ser recebido por aclamação, depois de ter passado pelo período do discipulado pastoral, ou ser batizado pela igreja. E no último dia 12 nós tivemos batismo, e aqui nós tivemos a nossa irmã Agnes Vitória Gomes Quirino, e é a mais nova membra desta igreja. Eu queria, vem cá, Agnes, vem cá à frente, em nome de Jesus. E aí eu quero chamar a sua família que está aqui, né? A irmã Alessandra, que ali está, a sua avó, que ali está também. Vem cá, vocês, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por mais uma nova membra da igreja. Esse é um momento que a gente precisa festejar. Esse é um momento que nós precisamos celebrar, irmãos. E nós precisamos celebrar por isso, sabe por quê? Porque é uma adolescente adentrando daqui uns dias na juventude que toma uma decisão de servir ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conversei com todas as pessoas que normalmente eu faço isso, que vai se batizar, e Agnes foi uma dessas pessoas, irmã Lina, que nós conversamos, e a convicção dela de fé, eu praticamente, pastor Pereira, eu fiz um mini concílio teológico com Agnes, e ela trouxe uma palavra de uma convicção muito grande. Teve duas pessoas que me chamou muito a atenção nesse período de batismos. Foi Agnes e Stephanie, que foram duas jovens adolescentes. Stephanie, quando eu conversava com Stephanie, que é uma lá de baixo da igreja, Stephanie chorava copiosamente pela decisão que ela estava tomando. E isso traz alegria para o coração do pastor. E como sentimento daquilo que nós iremos falar esta noite, de expressão, de honra e gratidão, nós queremos convidar o nosso pastor Pereira, que na verdade ele me deu a oportunidade de batizar Agnes, porque na caminhada, vem cá, pastor Pereira, na caminhada de vida, na verdade, foi o pastor Pereira que estava aqui no dia a dia. Foi o pastor Pereira que, quando Sandra provavelmente disse para a igreja, informou que estava grávida, foi ele que começou a orar juntamente com a sua família. Foi ele que provavelmente deu alguns conselhos no início dessa caminhada. Então, Agnes é fruto de oração desta igreja, de todos vocês, e o que nós estamos testemunhando nesse momento de celebração ao Senhor, entregando o certificado de batismo para Agnes, é fruto de toda essa história. Nessa história, esta igreja e esse pastor emérito da igreja me deu a oportunidade de batizá-la, e eu fiz isso, Agnes, com muita alegria, e disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor permitiu a minha vida estar fazendo isso. Portanto, eu queria pedir ao pastor Pereira e à irmã Lina que pudesse estar entregando o certificado de batismo a Agnes, os dois aí, né? Agora, encosta também, mãe, para bater a... Maurício quer ali bater a foto ali. Aqui embaixo, ó. Já bateu? Bateu a foto ali. Aqui, irmã Lina. Sorriam aí. Pronto. Pastor Pereira, ore pela vida de Agnes nesta hora. Meus amados irmãos em Cristo, alguns momentos na nossa vida que nós só temos que agradecer a Deus. Talvez você não saiba, viu, Agnes? Mas um dia sua mãe ia subindo, aí Deus falou comigo que ela estava grávida. Eu disse: meu Deus, depois de uma operação, e o Senhor me faz eu declarar algo que ela ainda não sabe.
Aí Deus confirma que a sua mãe estava grávida. E graças a que depois passa a Mônica também, Deus diz, ela também está grávida. E poucos meses as duas aparecem grávidas de duas meninas lindas. Isso nós narramos para a glória de Deus. E você é fruto de oração, Agnes. Você é bênção nas mãos de Deus. Como disse o pastor, você é filha de Alessandra e de Alexandre. Mas essa igreja também adotou você, porque a sua avó é a mãe de todos nós. Aleluia. Ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Somente o Senhor sabe como está o coração da mãe, da avó, o coração de Agnes, o coração do pastor Naldo, o meu coração, o coração desta igreja. Eu não tenho outra palavra para dizer ao Senhor, senão a que já foi um dia falada por teu servo, que darei eu ao Senhor, aleluia, por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a todos nós, e nesse momento especial, a Agnes, a Alessandra, a Alexandre, a irmã Lina, essa família maravilhosa, a qual eu apresento diante do eterno Deus de Israel, assim como o Senhor já o tem abençoado esta família, abençoa a Agnes, como o Senhor abençoou a descendência de Abraão. Amém, Deus. E que a graça do Senhor, as bênçãos do eterno, todas elas sejam ordenadas na sua vida agora, na vida desta família. E a igreja que concorda com essa oração diz o quê? Amém. 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 Que o Todo-Poderoso possa ensinar a cada dia e lhe dar a direção a cada dia. Que o Espírito Santo possa ser ordenado em profusão dentro do seu coração. E que o Senhor, na sua infinita bondade, possa te abençoar, Agnes, família Quirino, família Alves, família Gomes, possa também nos abençoar como igreja, porque essa vitória é da igreja. Amém, amém, igreja? Amém. Nós estamos alegres pelo andar da tua igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode sentar. Agnes, olha o que tem aqui atrás. Olha atrás do certificado. Eita, aquilo tudo que nós falamos de manhã. Mostra para o pessoal aí. Olha o que tem mais importante, o pacto que está aqui atrás, e que Agnes vai viver isso para a glória do Senhor. Deus abençoe Agnes. Amém, meu irmão, meus irmãos. Nosso tema de hoje é expressando honra e o quê? Vamos dizer junto? Diga assim, eu preciso expressar honra e gratidão. O versículo, Salmo 50, versículo 23, diz: aquele que oferece o sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Irmãos, quando nós pensamos em honra e gratidão, muitas das vezes nós imaginamos que tem que ser em momentos esporádicos, ocasionais. Nós vivemos em uma sociedade que pouco trata dessa questão. Pouco se fala dessa questão.
pouco nós temos à disposição de compreender essa questão. Mas eu queria, esta noite, diante do tema que nós estamos vivendo hoje, porque durante todo o mês nós estamos identificando as boas escolhas para termos boas colheitas. E uma das escolhas que nós precisamos estar observando é o caminhar sobre a honra e sobre a gratidão, ou a gratidão e honra. Que na verdade essas duas palavras, elas se conversam entre si. Essas duas palavras, ela vai gerar em nós, se vivermos elas, comportamentos diferentes, atitudes diferentes, e eu posso dizer para você, colheitas diferentes. Muitas das vezes nós focamos muito no resultado que nós queremos obter. E se eu perguntar aqui esta noite, quem quer ser abençoado em 2023? Quantos podem dizer glória a Deus? Todos nós queremos ser bem-aventurados, abençoados, recebermos a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas isso tem um caminhar. E é por isso que no versículo que nós lemos lá no Salmo 50 vai dizer que existe um caminho para quê? O caminho para a salvação de Deus, o caminho para a colheita daquilo que está prometido na sua palavra. E em todos os aspectos das nossas vidas. Por isso eu quero convidar você, meus amados irmãos, esta noite, a você decidir esta noite que você precisa estar caminhando sobre a égide da gratidão e da honra na sua vida. E talvez você pergunte, a quem é que eu devo honrar? E eu vou dizer a vocês, 4 pessoas que você deve honrar na sua vida. A Deus todo mundo sabe. Quantos querem honrar a Deus? Todos nós viemos aqui por causa disso. Nós queremos honrar a Deus. Muitas das vezes nós não observamos como honrar a Deus. Muitas das vezes nós não fazemos o sacrifício para honrar a Deus. E é por isso que na semana passada nós compreendemos que se honrar ao Senhor, servir a Deus, obedecer aos seus mandamentos, seja como você queira colocar, não é pesado para a nossa vida. Muito pelo contrário, quando nós tomamos uma decisão de vida, de caminhada, nada disso vai ser pesado. Pelo contrário, vai ser prazeroso, porque o Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito de Deus vai nos ajudar a viver todas as coisas. Por isso, meus amados irmãos, a gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício e um auxílio. Por isso que, muitas das vezes, quando nós compreendemos do Evangelho de Cristo, nós compreendemos que Ele morreu por nós, e logo no próximo mês, de abril, melhor dizendo, porque apesar de estarmos bem perto do próximo mês de março, mas no mês de abril, o mundo vai estar voltado para a crucificação. As pessoas irão estar falando sobre a crucificação de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus. Vai ter vários movimentos na sociedade em relação a isso. Talvez alguns deles de forma equivocada na sua caminhada. Como, por exemplo, poderíamos dizer assim, aí no mundo, em vez de estar chorando pela morte, se fosse o choro, e celebrando pela ressurreição, talvez alguns vão estar fazendo baba do vinho, para quem joga futebol. Alguns estão com a motivação do peixe, da comida. Nada contra o peixe e a comida, o caruru e o vatapá, nada contra. Mas a motivação daqueles a quem nós temos que agradecer, temos que honrar, não vai a partir disso. Se fizer a comida na sua casa e tiver lá e quiser mandar uma marmitinha para mim, não tem problema nenhum, eu vou aceitar. Lá em casa a gente não faz nessa época porque tudo fica caro, então a gente não vai fazer nesse momento, vai ficar caro, então a gente não vai fazer. Mas a ideia, meus amados irmãos,
nosso coração, o coração da sociedade vai estar nesse sentimento de gratidão a Deus por Jesus, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, e até de forma equivocada, como nós dissemos anteriormente, porque nós reconhecemos que existe alguém que é o Senhor de toda a história. Então a Deus é fácil nós termos o nosso sentimento de gratidão e queremos honrar a Ele. É por isso que você veio aqui esta noite, para querer honrar ao Senhor. Nós viemos para honrá-lo, e nós devemos honrar ao Senhor. Essa tem que ser a motivação de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Nós precisamos colocar Deus acima de qualquer coisa. E quando eu falo acima de qualquer coisa, eu estou falando acerca das nossas atitudes, das nossas decisões de vida. Em valorizar talvez o baba do vinho ou dizer não para o vinho. A valorizar a Deus e honrá-lo a Ele, dizendo não para a mentira, dizendo não para a prostituição, dizendo não para o roubo, dizendo não para a agressão. E talvez uma das coisas que nós, como cristãos ainda, vivemos em deficiência, é que nós imaginamos que as agressões que as pessoas, ou que nós podemos cometer diante de uma pessoa, pode ser somente física. Mas muitas das vezes nós cometemos muitas agressões verbais, que não está nem, muitas das vezes, sendo preterida por nós fazer isso, mas porque nós não observamos que nós devemos cuidar do outro, que nós devemos moldar a nossa palavra, que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós dizemos, que nós precisamos observar as nossas atitudes. Ah, meus amados irmãos, o quanto nós precisamos verdadeiramente fazer reflexões na nossa vida, para que nós possamos servir aquele que é o Senhor das nossas vidas, desta igreja, da sua casa e da sua família. Nós precisamos nos moldar, não segundo o curso desse mundo, pelo contrário, nós precisamos nos moldar segundo a orientação da palavra do Senhor. E eu só posso, e nós só podemos fazer isso, se nós reconhecermos de onde nós viemos. Nós viemos das trevas, e agora nós estamos na presença de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9. 2 Samuel 7, 8 e 9, 8 diz assim: agora, pois, digo ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. O Senhor estava trazendo a memória de Davi, da onde ele tinha saído, e aonde ele já tinha o colocado. E ele estava querendo dizer para Davi: você não pode esquecer nunca da onde você veio. Nós temos uma deficiência na nossa memória, porque muitas das vezes nós esquecemos quem nós éramos antes. Nós esquecemos muitas das vezes daquilo que aconteceu na nossa vida para que nós pudéssemos estar aqui agora. E isso é um gerador da ingratidão na nossa vida e da indisposição de praticar a honra em nossas vidas. Primeira coisa que nós precisamos compreender, meus amados irmãos,
Se você quer ser um homem ou uma mulher que anda no princípio da gratidão na sua vida e da honra na sua vida, a começar em Deus, você precisa saber da onde você veio, quem você era. Nós estávamos condenados a perecer uma vida eterna de sofrimento. Mas o nosso Deus enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus, para morrer por nós. E hoje nós não vivemos mais nas transgressões dos nossos pecados. Hoje nós somos livres para adorar ao Senhor. E temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós estamos sentenciados a morar com Ele toda a eternidade. Se isso é motivo para você glorificar ao Senhor, você o faça nesta hora em nome de Jesus. Aleluia! Eu preciso levantar todos os dias e lembrar quem eu era. Eu preciso todos os dias, quando sair para o trabalho, e lembrar que um dia eu estava desempregado e o Senhor abriu uma porta. Eu preciso lembrar daqueles que me aconselharam na caminhada de vida. Porque quando eu faço o exercício de lembrar todas as coisas, eu vou ter facilidade na minha caminhada, de ter um coração grato e de ter momentos de honra para com o outro e para com Deus. Então, o primeiro convite esta noite para você, meu irmão, minha irmã, é que você, todos os dias, você se lembre quem você era, e quem você é hoje, e quem você pode ser em Cristo Jesus no futuro. Olha essa pessoa linda que está ao seu lado e assim: Deus já te tirou de um bocado de coisa e quer continuar tirando. Nós já melhoramos muito. Se nós olharmos lá para trás, nós já melhoramos muito. Mas essa obra tem que ser aperfeiçoada. E só tem um que pode aperfeiçoar essa obra. É aquele que começou a boa obra em nós. Por isso nós precisamos ter gratidão ao Senhor, meus irmãos. Porque a nossa gratidão é como oferta aos olhos de Deus. Quando nós somos gratos ao Senhor pelaquilo que Ele já fez, aos olhos dele é como oferta, como diz lá, meus amados irmãos, lá no Salmo que nós acabamos de ler: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus, que anda nos seus caminhos. Mas o verso 14, Salmo 50, 14 diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aleluia! Vamos dizer junto? Ofereça a Deus em sacrifício a sua, e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aleluia! Ofereça a Ele a sua gratidão. Pai, muito obrigado, porque antigamente eu era assim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já me deu isso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já consertou isso. Mas muitas das vezes o nosso sentimento é somente de falta. O nosso sentimento é somente que está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro, está necessitando daquilo. Ah, Deus, eu preciso disso. Entra com providência naquilo. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Os nossos lábios precisam mudar um pouco.
Os nossos lábios precisam entrar em uma rota de gratidão ao Senhor. Eu não merecia estar vivo, mas hoje eu estou de pé. Eu não tinha o que comer, Senhor, mas hoje tem um pão na minha mesa. Eu vivia como alguém que não tinha nada para ter e viver em família, mas o Senhor me constituiu em uma família. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deixe de maldizer da sua família. A sua família é bênção do Senhor. Deus erra? Então Ele não errou quando colocou você nessa família. Ele colocou você na família certa. A família que você pertence é a melhor família. Então deixa desse negócio de ficar olhando para a família do outro e dizer: a família de fulano de tal que é a melhor família do mundo. Graças a Deus que a família dele é a melhor família do mundo, mas a sua também é a melhor família do mundo. E glorifique ao Senhor pela tua família. Bendiga. Ah, pastor, mas tem... Na minha também tem. Na do teu irmão também tem problema. Na do teu vizinho também tem problema. Mas não são os problemas que dominam a nossa família. É as bênçãos do Senhor que se multiplica a cada dia na nossa família. E nós precisamos ser gratos ao Senhor pela nossa família. Vamos agradecer Ele agora e dizer assim: muito obrigado, Senhor, pela minha família. Quanto tempo tem que você não ora agradecendo a Deus pela sua família? Quanto tempo tem que você não coloca os joelhos no chão agradecendo ao Senhor? Então, meus amados irmãos, quando nós temos um coração voltado à gratidão, reconhecendo que o Senhor, Ele direciona todas as coisas, nós temos esse sentimento de gratidão, e a nossa gratidão é uma forma de nós honrarmos a Deus, como está lá no Salmo 56:12, diz: cumprirei o meu voto que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Cumprirei os meus votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Não devemos fazer votos a Deus sem cumpri-los. O cumprimento do voto é uma forma de agradecimento. Daniel capítulo 2, 23 diz o seguinte: eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste o sonho do rei. Nós devemos agradecer pelos dons e privilégios que Deus proporciona às nossas vidas, pelas oportunidades de posições que Deus nos dá. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Em João capítulo 11, versículo 41, diz: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque tu me ouvistes. O próprio Jesus. E olha que Jesus, Ele era Deus. Ainda sendo Deus, naquela condição, Ele não estava na condição de Deus. E Ele reconhecia que existia alguém para ser honrado e glorificado. E Ele disse: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. O próprio Jesus, meus amados irmãos, nos ensina que há uma necessidade de nós agradecermos. E nós precisamos, como igreja, andar nesse caminhar, no caminhar do agradecimento. Nós precisamos agradecer pelos milagres da vida, pelas orações respondidas. Nós precisamos, meus amados irmãos, agradecer por todas as coisas. Mas pelo contrário, em vez de nós termos um coração de gratidão,
O que é que se perpetua no mundo nos dias atuais? Em vez de gratidão, o mundo está cheio de ingratidão. Em vez de gratidão, o mundo está cheio de ingratidão. Eu costumo dizer que tudo começa em casa. É por isso que, quando nós desenvolvemos um sentimento de gratidão a Deus e aprendemos isso, mas isso começa no seio da casa. A família é a célula da sociedade. Nos últimos dias nós temos conversado muito sobre essa questão. Eu e o pastor Pereira, que é ministro de família da igreja, e tem muitas ideias acerca do trabalhar família. Os casais, né, pastor? Se preparem que os casais vêm coisa boa aí para vocês. Amém, casais? Amém. Quem é casado aqui, vem coisa boa aí para você, viu? Se prepare que no mês de maio tem um negócio bom aí para vocês. Então já comece a sonhar naquilo que vai acontecer. As mulheres já começam a trabalhar o coração dos maridos, aqueles que não são cristãos ainda. Se porventura tem alguma esposa ou esposo que a esposa não é cristã, ainda começa a trabalhar o coração dela, porque Deus tem algo reservado para vocês em nome de Jesus, e Deus vai operar grandes milagres. Mas por que eu disse que a ingratidão está assolando na sociedade? Porque nós deixamos de viver alguns princípios que a Bíblia ensina. E um dos princípios que a Bíblia ensina está lá em Efésios. Efésios capítulo 6, se eu não... Esse 6, versículo 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus no Senhor, porque isso é justo. E o versículo 2: honra ao teu pai e a tua. Este é o primeiro mandamento, como o quê? Com promessa. Quando alguém promete alguma coisa para a gente, nós queremos receber aquilo que alguém prometeu, sim ou não? Nós queremos receber. Nós queremos ter aquilo que foi prometido. Só que nós perdemos alguns princípios na nossa caminhada. E eu não vou desenvolver na minha caminhada de vida um princípio de gratidão e de honra em qualquer que seja o ambiente, seja ele no trabalho, seja ele na escola, seja ele na sociedade, se eu não viver o ambiente de honra dentro de casa. E isso vai começar na minha atitude de filho. E todos nós aqui somos filhos. Talvez alguns com os pais não mais vivos. Mas eu penso que muitos aqui com os pais vivos. E há uma direção de Deus para as nossas vidas. E Ele diz: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. E que promessa é? O versículo 3 vai dizer: para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Eu tenho uma palavra, um sermão, que eu falo sobre o poder da honra. E nesse sermão que eu falo sobre o poder da honra,
eu falo em relação a um tópico, em relação a nós termos o sentimento de gratidão e honra aos pais. E quando eu falo lá, eu trago a memória, e quero trazer a sua memória agora, aquilo que nós vivíamos lá atrás. Lá atrás, em algum tempo, comer carne todo dia era natural. Dia de sábado, na maioria das casas, era cozido. Quem foi dessa época? Diga amém. O chupa-molho, o peito, as verduras. Era certo. A genitora muitas das vezes estava na bacia de roupa, porque não tinha tanquinho e nem máquina de lavar. Era na bacia mesmo. E se confundia a beira do lugar de lavar com a cozinha, para olhar o cozido que estava lá. Mas dia de domingo era galinha, frango. Porque frango naquela época era caro. Frango que hoje a gente come todo dia. Lá em casa, frango é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vocês riem porque não é na casa de vocês. Sábado e domingo também. De vez em quando iam passear um peixe. Mas comer frango antigamente era algo difícil. Mas os domingos existia um esforço dos pais. E os pais faziam de tudo para comprar o frango. E eu morava perto de um abatedouro, o abatedouro do seu Everaldo. Tinha família que não podia nem comprar um frango inteiro. Comprava o frango pela metade. Mas na casa tinha que ter o frango dia de domingo. E era assim, era frango, feijão, feijoada, salada de alface, tomate, cebola, o ovo cozido para ser a decoração em cima do tomate. O tempero da salada era vinagre, azeite doce e sal, que ficava no copinho do lado, na hora de comer, pegava a colher e jogava por cima. Foi na sua casa assim também? Diga, se foi na sua casa assim também, então a gente está se identificando. Né? Já apareceram outras coisas aí. Mas olha só, meu irmão, minha irmã, o que acontece? Eu trago essa memória para você, não é para falar do frango, nem do valor das coisas. Eu quero trazer essa memória, você relembrar dessas coisas por uma questão somente. Porque naquela época existia um princípio de honra dentro de casa, um princípio de gratidão dentro de casa. E aonde é que está, pastor, a ideia da gratidão e da honra com frango, com a salada e com a feijoada? Está no que, meus amados irmãos, eu via na minha casa a minha mãe dizer assim: tem que separar a parte que o seu pai mais gosta, que é dele. Os filhos não tocavam. Nós tínhamos um curso de honra e de gratidão dentro do lar, porque dentro do lar era ensinado que o papel do sacerdote, ele tinha um valor dentro de casa. Ainda bem que lá em casa pai gostava do pescoço, do pé e da moela. Provavelmente você ficava preocupado, pai queria o peito. Nada disso, ele queria o pescoço, o pé e a moela. Pastor Pereira também disse que ele também. Manhã corria para separar logo ali o pescoço, o pé e a moela.
ficava papainho. E ninguém tocava. Era um sinal dela dizer, e ensinar os filhos, existe respeito nessa casa. Eu aprendi, meus amados irmãos, dentro do meu lar, que menino não passa no meio da conversa de adulto. Que o vizinho da rua é tio e é vó. Era natural para as nossas vidas. Eu acho interessante até os dias de hoje que quando eu chego, e normalmente a gente reencontra muita gente no cemitério. Morre alguém antigo, a gente encontra um bocado de gente, não é verdade? E outro dia eu fui para uns enterros desse, e quando eu cheguei lá, estava tia Elza. Não é irmã nem de painho nem de manhã, mas é uma senhora conhecida de muitos anos. E eu cheguei, vai eu chegando, eu mais Ilka, eu chego, a benção tia Elza. Ela olha para mim, arregala o olho. E tia Elza disse, Deus lhe abençoe meu filho, não sei o que, tal, tal, tal. E quando eu saio com Ilka, ela disse, é irmã de seu Antônio ou de Dona Maria? Eu disse, de nenhum dos dois. Nós aprendíamos a respeitar. Nós aprendíamos a honrar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso vizinho. Porque a primeira escola de honra era dentro de casa com os nossos pais. O Senhor quer resgatar esses valores para as nossas vidas. O Senhor quer resgatar esses valores para a sua casa. E o Senhor quer resgatar esses valores para a sua família. O Senhor quer resgatar esses valores para esta sociedade. Mas isso tem que começar não do outro, isso tem que começar em nós. Isso tem que começar em nossas vidas. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. Porque se nós valorizarmos aquilo que o Senhor nos ensina, e é por isso que nós temos visto no dia de hoje, muitos meninos, muitos jovens, adolescentes tombando na sociedade. Porque não honra pai e nem honra mãe. E a promessa vai dizer lá, que é para que se prolongue os seus dias na terra. Se você pode dizer isso comigo essa noite, diga assim, eu vou me esforçar para honrar a minha família, em nome de Jesus. A ingratidão, a falta de honra é ingratidão. E isso, meus amados irmãos, não é coisa de cristão. Talvez você esteja na sua vida dizendo assim, cantando aquela música derrota, não é coisa de cristão. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite, sabe o que não é coisa de cristão? A falta da honra, a falta da gratidão. Porque o triunfalismo, ele não é marca do cristão tão somente. Tem momentos que o cristão vai vencer, mas tem momento que os cristãos irão perecer. Mas a guerra nunca vai perder, porque o nosso Redentor já ganhou essa guerra por nós. Como, pastor? Hebreus 11, 34 em diante. Hebreus 11, 34 vai nos mostrar que a marca do cristão não é o triunfalismo. Antes do 34,
Vocês vão ver lá o que pela fé não sei quem ganhou isso, pela fé não sei quem recebeu isso, pela fé, mas o 34 em diante, meus amados irmãos, vai dizer que muitas mulheres receberam o corpo dos seus maridos, cerrados ao meio. Muitos viveram em montanhas escondidos, porque eram perseguidos. E eu trago a sua memória para você compreender que o cristianismo não é esse triunfalismo barato que andam pregando por aí, mas é convicção de mudança de vida. É que você tem uma garantia eterna. Você tem um palacete nos céus, aleluia. E o rei vai voltar para vir te buscar. Então, ainda que nós cantemos, aquela canção diz que derrota não é coisa de... Eu vou dizer para você, o que não é coisa de cristão é ingratidão. Porque 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos, os homens serão o quê? Serão o que mais? Serão o que mais? Serão o que mais? Serão o que? Blasfemos, desobedientes aos, ingratos e ímpios. Eu quero te convidar essa noite assim, ingratidão. Você pode dizer comigo? Ingratidão vai embora da minha vida. Deus está preparando o seu coração para ter um coração grato. Grato pelas grandes e pequenas coisas. O Senhor faz-nos uma advertência contra a ingratidão, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 ao 14. Deuteronômio 8, 10 ao 14. Ele nos diz o seguinte: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos e as suas pratas e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. A tendência da sociedade e de muitas pessoas que têm experimentado os benefícios de Deus na sua vida é esquecer do que Deus fez. Mas nós não seremos desses. Pelo contrário, nós teremos o nosso coração grato. E lembraremos de onde nós viemos, do que Deus tem feito em nós. E iremos estar sempre na presença dEle, para dizer muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará, para a glória do teu nome.
Portanto, irmão, nós precisamos obedecer por todas as bênçãos recebidas. Salmo 103, versículo 1 e 2. Ele nos relata e nos leva justamente para isso. Salmo 103, versículo 1 e 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, nós precisamos sair daqui esta noite com o coração desejoso de viver toda esta semana dizendo: muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Muito obrigado pelo ar, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pela porta de emprego, muito obrigado pela escola que eu estudo, muito obrigado por tudo. Nós precisamos desenvolver em nós esse sentimento de gratidão, porque quando nós agradecemos, meus amados irmãos, nós ficamos fortalecidos e nós encontramos paz para as nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 5. E os seus corações, ele seja agradecido. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Se nós deixarmos morrer tudo isso, o nosso coração estará sempre firmado na presença e a gratidão ao Senhor por todas as coisas. Por isso, nós precisamos ser agradecidos a Deus, honrar a Deus, mas nós precisamos ser agradecidos e honrar também as nossas famílias. Mas o texto diz que além disso tudo, nós precisamos, meus amados irmãos, a terceira coisa que nós precisamos agradecer e honrar enquanto vivermos aqui nesta terra. Nós precisamos agradecer a Deus pelos nossos senhores. Honrar os nossos senhores. Honrar a Deus é fácil? Amém? Nós temos disposição para honrar a Deus. Honrar a família é fácil? É a nossa família, a gente se esforça. Mas a Bíblia diz que nós precisamos honrar aos nossos senhores. Quem são os nossos senhores nesse texto? Os nossos patrões. Quem trabalha aqui? Seu patrão lá. Você precisa honrá-lo. Que remédio ruim esse? Aquele homem não vale nada. Aquela gerente não vale nada. Perseguidor. Você vai dar testemunho de crente lá. Você vai dar o quê? Testemunho de quê? De crente. Efésios vai dizer lá, quanto vós, Efésios 6, versículo 5, quanto a vós outros, servos, obedeçam ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade dos vossos coração, como a quem? A Cristo. Você sabe quem tem a unção da caneta, irmãos? Você sabe quem tem a unção da caneta? O patrão.
É Ele que tem a unção para promover, para admitir e para demitir. E a Bíblia nos orienta que nessa galeria de gratidão e honra, nós precisamos honrar os nossos senhores, os nossos patrões, e ele diz assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer ser livres. O chamamento para nós é para que nós também venhamos honrar aquele que abriu a porta de emprego para você. Você sabe o que acontece conosco? Como funcionário de empresa, quando a gente vai ser contratado, a gente faz 1000 promessas. Precisa fazer isso, eu vou fazer. Precisa fazer aquilo outro, eu vou fazer. Precisa chegar a tal horário, eu vou chegar. Precisa sair tal horário, eu vou sair. E em toda empresa é desse jeito. Tem a banda boa e tem a banda ruim. Tem aquele grupinho lá que é nota 10, mas tem aquele grupinho lá que é o grupinho meio... Interessante que a maioria das pessoas, ela vai para aquele grupinho que é meio, mas nós somos cristãos. Aleluia. Diga comigo, eu vou fazer parte da banda boa da empresa. Quando você faz parte da banda boa da empresa, você recebe alguns adjetivos. Se você é aquele que chega no horário certo, sai no horário certo. Se você é aquele que faz tudo direitinho, você é aquela pessoa que faz o serviço direito, está sempre à disposição, você é chamado de quê? De quê? É assim mesmo. Mas eu quero te dar um conselho. Quando lhe chamarem de sair, você vai dizer: eu não sou isso aí não. Eu sou servo de Deus. E vou andar desse jeito, porque eu estou dando testemunho de cristão. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Sabe o que vai acontecer? Naquela promoção lá, Ivo, que pode acontecer, sabe o que vai acontecer? Está você e está o ímpio. Está eu e está o ímpio. E aí, na hora da promoção, eu vou colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, olha, está aqui eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho chegado no horário, eu tenho saído no horário, eu tenho sido fiel, eu tenho honrado o meu patrão, eu tenho feito tudo direitinho. Senhor, abre a porta para a minha vida desta promoção. Aí o patrão vai olhar, sabe o quê? Que a unção da caneta está na mão dele. Ele vai olhar, eu vou falar na palavra popular aqui, aquele que é mangueado, aquele que é trapaceiro no horário, aquele que é mentiroso, aquele que dá nó na empresa, e vai olhar para você que é alguém que cumpre a palavra de Deus. Ele vai olhar para você e a unção da caneta que está nele vai pedir sua carteira de trabalho e vai dar promoção e aumento de salário para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque você viveu a palavra. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós não precisamos ficar correndo por aí atrás de milagres. A gente não precisa ficar aí por aí correndo atrás de revelação nova. A revelação de Deus já está aqui.
Sabe que nós estamos sendo convidados esta noite a viver essa revelação da palavra de Deus. Porque se nós vivermos essa palavra, o nome do Senhor vai ser glorificado e as promessas dele irão acontecer em nossas vidas. Você está disposto a isso? Você está disposto a viver sobre honra e gratidão na sua vida? Fique de pé nesta hora. Fique de pé. Abaixa a sua cabeça. Nós iremos orar ao Senhor. Nós iremos agradecer a Ele. Você pode, aí onde você está, você vai orar a Ele. Dizer: Senhor, eu fui falho nisso. Eu pequei contra o Senhor nisso, eu não sabia nisso. Mas agora eu quero andar em uma nova rota. Eu quero andar agora em uma nova postura. Eu quero ter um novo caminhar a partir de agora. Então eu não quero viver mais de qualquer forma. Eu quero viver conforme a Tua palavra. Eu quero ter práticas de honra e de gratidão na minha caminhada, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na minha igreja. Ah, Senhor, seja com os meus pais. Eu quero viver dentro da honra e da gratidão, porque este é um princípio do Senhor para a minha vida, ó Deus. Então me perdoa, Senhor. Me perdoa pelo tempo de ignorância. Me perdoa, Senhor, pelo tempo de dureza no coração. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Ah, Senhor, hoje eu me rasgo diante do Senhor. E quero viver novos tempos. Eu quero fazer novas escolhas. Você pode falar com Deus nessa hora. Decida fazer novas escolhas a partir de hoje. Decida fazer novas escolhas a partir dessa palavra. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Uma garantia que eu te dou é: se você convidar ao Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele vai te ajudar. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. O teu povo ora diante do Senhor nesta hora. Ele busca a tua presença nesta hora. Ele intercede. Ele apresenta ao Senhor o tempo de dureza. Ah, Senhor, Ele apresenta o tempo de deficiência na sua caminhada. Ele se apresenta ao Senhor nesta hora e pede ajuda do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, domina a nossa vida, direciona a nossa vida. Vais fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço, Deus, te agradeço. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Pai, nós bendizemos ao Senhor, porque Tu és maravilhoso, e a Tua palavra está em nossas vidas. Nós saímos daqui com a convicção da Tua palavra, e o nosso compromisso contigo esta noite é: nós iremos viver a Tua palavra. Portanto, nos ajuda, Deus, a viver a Tua palavra. Para isso, Deus, eu te peço que a porção dobrada do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que nós não saiamos daqui da mesma forma que adentramos. Pelo contrário, nós possamos sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, para viver a Tua palavra em todos esses ambientes citados aqui esta noite. Para isso, diminui o nosso eu e aumenta a Tua presença em nós. Nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de alegria, nos dá uma semana de oportunidades para viver esta palavra para a glória do Teu nome. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Se alguém aqui adentrou triste, que a unção da alegria venha sobre esta vida agora. Se alguém adentrou enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus, e que a Tua boa palavra permaneça em nós. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, e todo o arraiar de Deus na face da terra, de agora e para todo sempre. Deus te abençoe. Com as orações silenciosas, nós estamos despedidos esta noite, em nome de Jesus.